Vamos lá. Em Personagens do Terceiro Reich, a história dos principais nomes do nazismo e da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, o historiador gaúcho Rodrigo Trespac, está falando da casa dele em Osório, no Rio Grande do Sul, apresenta uma nova abordagem sobre um dos tempos mais sombrios da Alemanha e do mundo, a partir da biografia de dezenas de pessoas cujas trajetórias se entrelaçaram para produzir a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Então, é um livro muito importante nos dias de hoje, né, quando a gente começa a falar desses movimentos que querem voltar. Rodrigo, o Terceiro Reich durou exatamente de quando a quando? Oi, Marcelo. Primeiramente, queria agradecer o convite, né, para participar aqui do teu programa e falar um pouquinho do meu livro, do meu novo trabalho. É sempre um prazer falar com amigos, já tivemos outras oportunidades, né, outros livros. O Terceiro Reich, ele é delimitado, assim, né, assim chamado, no período que vai da ascensão do nazismo, né, do tomada do poder por Hitler em 33, até a derrocada final do regime, quando ele comete suicídio em 45. Então, esse é o período, né, que envolve o que a gente chama de Terceiro Reich, e esse é o período que eu englobei no livro, né, todas as pessoas que tiveram uma ligação com o regime, muitas delas antes da tomada do poder, ou seja, antes da ascensão do Terceiro Reich, né, antes da tomada do poder, e depois até o fim da guerra. Enfim, alguns entraram no decorrer desse período, né, alguns já eram mais parceiros do Hitler desde o começo. Enfim, essa é a ideia, e a ideia do livro é trazer biografias para o público brasileiro, para informar, enfim, para a gente, às vezes as pessoas falam nomes, né, alguns são bastante conhecidos, mas muitas pessoas que estiveram envolvidas nesse período, que tiveram uma importância significativa dentro do regime, dentro do que se orquestrou, né, principalmente do Holocausto, por exemplo, e que não são conhecidas, ou então as pessoas conhecem, mas porque ouviram falar numa citação de um livro, enfim. E a ideia, então, é trazer esses personagens, essas pessoas, para o público brasileiro. Não é comum no Brasil a gente ter biografias desses líderes, salvo um ou dois, aqueles que foram mais importantes, que eram mais significância, assim, para o regime. Então, eu dividi o livro em alguns capítulos, com temáticas dentro desse Terceiro Reich, né? Pessoas que eram do alto comando, pessoas que estavam muito próximas do Hitler, a intimidade do Hitler, por exemplo, o piloto, né, o motorista, o valete, o ajudante, pessoas que estavam ligadas e que orquestraram o Holocausto. A gente vê falar muito, às vezes, do Holocausto, mas quem foram essas pessoas que realmente orquestraram isso tudo? Como é que se deu esse processo até chegar o extermínio de populações inteiras, né, no caso de judeus, ciganos, enfim, e outras minorias? Então, a ideia do livro é sempre trazer, acho que é uma ideia nova assim, dentro do contexto brasileiro, de tentar informar as pessoas, e tudo de uma linguagem bem acessível, que conhece bem, que o trabalho é assim. A ideia é trazer informações importantes, relevantes, com uma linguagem simples, não acadêmica, que as pessoas possam entender um pouquinho melhor esses eventos da história. Rodrigo, de outros livros anteriores que a gente já conversou sobre eles, você sempre teve uma preocupação muito grande, que você já falou, da linguagem, né, de ir atrás de histórias que não estão contadas aqui, mas você gosta, né, de também pincelar com fatos curiosos ali, que é uma coisa que eu admiro demais no seu trabalho. Desses personagens agora do nazismo, da Alemanha na Segunda Guerra, tem os personagens com alguma esquisitice, assim, coisas, né, que a gente fala assim, nossa, esse pessoal não era tão certinho quanto eles queriam pregar, não, né? A raça superior ali, não. Algumas, são muitas as curiosidades, né? Por exemplo, vamos citar um que é bem conhecido, assim, do público, né, geral, que é o Hermann Göring, que era o comandante da Luftwaffe, né, da Força Aérea Alemã. Ele era muito pomposo, era um cara possante, grande, né? Tinha uma mania de obras de arte, tesouro, riqueza, opulência, gostava de se vestir, ele tinha um uniforme para cá, ele tinha vários cargos dentro do Partido Nazista e dentro da hierarquia militar alemã. Eram dezenas de cargos, e para cada cargo ele fazia um uniforme, gostava de ostentar, enfim. E ele tinha uma propriedade
chama-se Karin Hall, que era uma homenagem à esposa falecida dele. Então ali ele dava livre para suas extravagâncias, né? Obra de arte roubada, enfim, mas algumas coisas assim, por exemplo, ele usava, inclusive alguns que visitaram ele lá, diz que ele parecia uma prostituta que ia para a ópera, ele se vestia como extravagante, ele pintava as unhas, usava maquiagem, enfim, era viciado em morfina, era alguém, assim, muito... É um deles, é um caso. A gente conta tudo, ele tinha animais de estimação, que envolviam leões, tigres, uma imensa ferrovia de brinquedo, um ferrorama, enfim, era um cara bem... algumas esquisitices também, a gente poderia falar do Goebbels, né, que era o ministro da propaganda. Ele pregava um ideal de raça ariana, que era o ideal do Hitler, né, que a ciência, entre aspas, nazista pregava, de que eram homens loiros, altos, olhos azuis, enfim. Ele mesmo era baixinho, mancava de uma perna, né, ele tinha uma deficiência física, não tinha nada de ariano, se tu for olhar para ele, né, ele era uma pessoa de pele escura, morena, assim, escura, cabelos escuros também, não tinha nada do que o ministério dele pregava, né. E ele tinha o hábito as mulheres, as atrizes alemãs que faziam os filmes de propaganda, os filmes que ele produzia no ministério, antes de serem, né, antes de irem para as cenas, de ser contrato, enfim, elas precisavam passar ele era um maníaco sexual, enfim, tinha a obsessão, tinha várias amantes e sempre exigia que as mulheres passassem pela famoso teste do sofá, né? E assim, é uma das aberrações assim, que infelizmente esse regime tinha. Algumas coisas, por exemplo, um fato interessante, que é um personagem totalmente desconhecido do público brasileiro, que é o Julius Schaub. Ele era o editor do Der Stürmer, que é um jornal antissemita alemão. Atacava virulentamente os judeus, desde antes da ascensão do nazismo, né, lá no começo dos anos 20, e ele era tão uma pessoa fora do comum que mesmo dentro do partido nazista as pessoas tinham medo, assim, e receio dele, não se encontravam muito com ele, porque ele tinha alguns hábitos, assim, não pouco convencionais, né, andava com um chicote na mão, batia nas pessoas, atacava realmente muito forte os judeus no jornal dele, e inclusive os próprios líderes nazistas, ele acusou o Goering, por exemplo, de ser impotente, ele publicou no jornal dele, nazista, que o Goering era impotente e que a mulher dele tinha feito inseminação artificial para ter a filha. E aí, claro, eles brigaram, enfim, o Hitler acabou expulsando ele do partido, ele deixou o partido, mas manteve alguns cargos, né, como o do diretor do jornal que ele publicava e que ajudou a preparar a população alemã, né, junto com o Rosenberg, que era o ideólogo que pensou esse antissemitismo e divulgou muito em livros e artigos, né, e o Schaub estava junto dessas pessoas que prepararam o caminho, né, ou seja, divulgaram ideias e começaram a tornar comum na Alemanha a ideia de que os judeus deveriam ser exterminados. E isso vai ao longo da década de 20 e 30 e vai alcançar a década de 40, já na Segunda Guerra Mundial, a partir de 41, 42. Então vai desembocar naquilo que a gente já conhece, que é a criação de campos de extermínio para assassinar populações, né, assim, a gente lembra muito dos judeus, né, eu até já falei isso num outro livro, a gente lembra muito da questão judaica, né, que foram os mais atingidos, mas os campos de extermínio assassinaram, na verdade, né, ciganos, homossexuais, inimigos políticos, enfim, uma série de minorias que o regime nazista achava que eram inimigos do Estado alemão, né, que precisavam ser eliminados. Então, Rodrigo, antes de chegar nos campos de extermínio, só que você estava se referindo a algumas mulheres, qual era a participação das mulheres aí nessa época do nazismo? Como elas entram no seu livro?
Não são muitas as mulheres que participaram, assim, dentro de uma hierarquia de importância, né? Elas tinham um papel de coadjuvante, porque o nazismo o regime era muito misógino, ou seja, a mulher alemã, ela devia ser uma dona de casa e uma boa reprodutora. Essa era a ideia do regime, né? Então, muitas delas, por exemplo, a gente cita no livro algumas biografias especiais, como a Leni Riefenstahl, que era a cineasta, né, produtora do filme As Olímpia e do Triunfo da Vontade, são filmes de propaganda nazista, e a secretária do Hitler, a Christa Schröder, que ficou 12 anos com ele. Essas têm, e a Eva Braun também, que era esposa, essas têm no livro um texto mais extenso, né, uma biografia delas. As outras aparecem de forma como coadjuvantes, né, as esposas, por exemplo, a esposa do Goebbels, né, a Magda, que era uma ferrenha nazista, ardorosamente defensora do regime, do Hitler, vai assassinar os filhos do casal, inclusive, quando Berlim está cercada, a gente conta assim. Então, era um regime que tinha uma visão muito arcaica, para dizer o mínimo, da mulher. A mulher era considerada, como eu falei antes, servia para casa e para reprodução. Inclusive, alguns líderes, e aí está uma das esquisitices também de alguns desses líderes. Eu vou citar aqui o Martin Bormann, que era um dos assessores mais próximos de Hitler, e vai ter uma influência muito grande no final da guerra. Ele tinha amantes e a esposa dele defendia essa ideia de que esses líderes importantes deveriam ter mais de uma esposa, inclusive se preparava uma lei para pós-guerra, para que esses líderes pudessem ter mais esposas e mais filhos com mulheres que tinham, dentro do conceito nazista, né, loiras, olhos azuis, enfim, aquele padrão que eles pregavam, pudessem ter mais filhos com mais mulheres, né? E alguns vão ter 7, 8 filhos com a esposa e outros com os amantes, enfim. Então, esse era o papel, infelizmente, que a mulher tinha nessa época. A Alemanha, por exemplo, não usou, como outros países usaram, né, mulheres nas frentes de combate. A mulher não ia para o exército, não servia, né, salvo como em cargos de secretária, enfim, mas no escritório nunca foi para a frente de combate, não se formou batalhões com mulheres alemãs, porque o regime achava que a mulher não servia para isso, né? A mulher deveria estar, como eu falei, na casa e na reprodução desses arianos, né? Enfim. Rodrigo, você abre o livro falando da vida privada de Hitler, né, Eva Braun. O que tem de curioso ali na rotina do casal? Conta alguma coisa para a gente. Na verdade, tudo que envolve essas coisas são curiosas, né? Porque a gente tem eu usei uma série de fontes documentais para fazer o livro, inclusive pessoas que conviveram com o casal, enfim. E acho que talvez o mais interessante nessa questão toda, e eu relato muito bem isso no livro, conto todos os detalhes e como isso pode ser visto, porque a questão do relacionamento dos dois já é interessante, porque a gente tem hoje que a amante do Hitler é Eva Braun, mas na época isso não era claro. Ela só vai ser conhecida pelo mundo, por exemplo, quando a guerra acaba. Os alemães não tinham essa visão de que ele tinha uma mulher, né, que vai ser a esposa dele nos dias finais da guerra. Ele mantinha sempre o distanciamento, porque ele acreditava que o casamento dele era com a Alemanha. E havia uma série de mulheres, as mulheres alemãs tinham, ele era um ídolo, como se fosse um astro de rock, um youtuber hoje, ele era alguém idolatrado. Ele estimulava essa ideia dele embora ele possa parecer, inclusive a gente tem alguns relatos, né, que embora ele possa parecer ridículo hoje, com aquele bigode, enfim, aquele jeitão dele, mas para a época isso era muito comum, né? E era alguém que atraía as pessoas por poder, enfim, uma série de situações, e ele fazia questão de exercer esse fascínio entre as mulheres. Muitas mulheres deixaram fortunas para o Partido Nazista por causa dele. Ou ouviam ele, eu falo isso no livro, ou ouviam, né, na rádio, ou iam às manifestações e desmaiavam. Então, ele fazia questão então ele mantinha a Eva sempre em segredo. Eva e outras mulheres com quem ele teve relacionamento, sempre em um segundo plano. E aí até hoje se discute, enfim, eu falo muito disso no livro, tem uma série de nomes aqui, não vou falar para não confundir as pessoas, mas está no livro o nome das pessoas, enfim, das mulheres envolvidas. Ele tinha essa relação sempre muito escondida
E aí se discute, depois da guerra surgiu muito isso também, se ele era homossexual ou não, se ele era bissexual, se ele fazia sexo na forma comum ou não, porque ele tinha, né, a autópsia do corpo feita pelos russos depois, e ele tinha um problema, desde a Primeira Guerra Mundial, em que ele tinha um problema nas partes genitais, né, dos testículos, enfim, isso gera discussões imensas, né, se era, não era, enfim, é um assunto por si só interessante. Ela era uma pessoa muito, e há várias biografias dela, e que ela deixou sobre isso, né, ela era uma pessoa muito, também, com uma necessidade imensa de ser reconhecida por ele, né, embora ela soubesse o papel dela, que era o papel de ficar atrás dele, escondida, sempre nas casas, né, ou em Munique, ou no Berghof, nos Alpes, né, ela era sempre alguém que, inclusive até a gente usou algumas fotos no livro do álbum dela de fotografias, ela gostava muito de cinema, tem muitas filmagens que ela fez, e fotografias do Hitler na sua intimidade, e que eu usei no livro, que são fotografias dela, né, ela gostava muito de usar, ela filmava o pessoal no lago, a intimidade do grupo que era mais próximo dele, enfim, ele tinha um hábito de, também eram poucas as pessoas que chegavam até ele, né, tinham contato próximo com ele. Mesmo dentro do alto escalão alemão da hierarquia do partido, muitos não tinham acesso a ele na privacidade. E boa parte que a gente conhece isso dele hoje, né, em fotografias e filmagens, por causa da Eva Braun, que tinha essa paixão por filmar, enfim, fotografar, e o álbum dela de fotografias foi conservado, né, está nos Estados Unidos hoje e é disponível para consulta pelos pesquisadores. Inclusive, alguns vídeos rolam na internet, ou trechos de vídeos rolam na internet. Dá para ter uma ideia, e isso é parte dela, né? Essa parte da intimidade do Hitler, que era, na verdade, todo mundo fala, a relação com as pessoas que ele tinha, era sempre ele sobre qualquer outra pessoa, né? Na verdade, eram monólogos, não havia diálogo, ele falava a noite inteira, enfim, e só ele podia falar. Ele tinha algumas coisas estranhas, né? Ele era vegetariano. Ele gostava de falar mal dos animais carnívoros na mesa, enfim, sobre a podridão da carne, e algumas pessoas se enojavam. A própria esposa do Goebbels, que era uma ardorosa defensora dele, ela dizia assim, que era terrível escutar ele, porque é monólogos infindáveis, né, uma madrugada inteira, sempre à noite. Ele era alguém noturno, ele ficava acordado durante muito tempo, noite, madrugada, e aí acordava tarde da manhã, que aliás, para alguém que administrava um país, era algo inconcebível, né? Acordava às 10, 11 horas da manhã, e aí que ia ver o que estava acontecendo, enfim, e ele passava boa parte da noite conversando com esses asseclas dele, em monólogos intermináveis. Tomava muito remédio, Rodrigo? Muitos, né, inclusive era viciado em medicação, e o médico dele até tem uma biografia também no livro, né, um dos que compõe a biografia, o Dr. Morel. Ele tinha vários outros médicos, né, pela SS, enfim, e cada quartel-general que ele ia, ele tinha alguns que assessoravam ele. Mas o Morel era o principal deles, e ele conheceu o Morel quando ele estava, eu conto no livro também, né, da biografia do Heinrich Hoffmann, que era o fotógrafo do Hitler. O Morel tratou a gonorreia do Hoffmann, e o Hitler achou aquilo, se encantou por ele, achou que ele era um médico, embora eles acusassem ele de charlatanismo, enfim, até o fim da guerra ele permaneceu fiel a esse médico, e esse médico administrava dosagens cada vez maiores de drogas, enfim, porque o Hitler gostava de parecer, ele precisava parecer para ele, para o regime, um super-homem, né? Übermensch, que os alemães chamam, né? Alguém que era invencível, imbatível, saudável, forte, e isso ele obtia durante um tempo, principalmente quando a guerra começou a ficar ruim, pro lado alemão, com drogas, né? Ele tomava cerca de 30 medicações diárias, né? Injeções de comprimidos, enfim. Era alguém viciado, não só ele, né? De modo geral, a maior parte dos líderes nazistas tinham o Goebbels, por exemplo, da Luftwaffe, a gente já falou dele também, era viciado em morfina. Tem alguns, né? E é bem conhecida agora, mais recentemente, a ideia das drogas usadas nas tropas alemãs, né? Não só nas alemãs, né? Mas outros países, mas basicamente a Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago que movimentou a Europa nos primeiros anos de guerra, conquistou a Polônia, a França, e ela foi basicamente
alimentada por metanfetamina, né? Drogas que deixavam os soldados, e era isso que o Hitler usava, né? Não sentia fome, não sentia sono, enfim. E ele via essa necessidade de ficar acordado sempre. E quando aparecia em público, de mostrar poder, de mostrar que era alguém forte, enfim. Era bastante... Eu fiquei da gente falar também dos campos de extermínio, né, que tem um capítulo no livro que traz a biografia de nazistas. Você até falou de alguns que os brasileiros não conhecem, mas tem um que os brasileiros conhecem bem, né, que viveu aqui, o Joseph Mengele. Como é que ele aparece no livro? Tem também alguma dessa parte de curiosidade, de esquisitice do Mengele, Rodrigo? Esse tema é um tema delicado, né? A gente tenta, para não ficar assim, não parecer banal, né, nem ser com respeito às vítimas, né, dele, né? Mas ele tinha, assim, embora fosse um doutor, né, em antropologia, tinha uma ciência bastante complicada, para dizer o mínimo, né? Ele tinha coleções de ossos, e o galpão dele em Auschwitz era conhecido como zoo, porque ele escolhia as suas vítimas, anões, enfim, com deformidade, para fazer experiências macabras, né, infelizmente. Também tinha a obsessão por gêmeos, né, porque ele achava que ele queria descobrir por que haveria nasceria um gêmeo, né, e se ele descobrisse isso, ele poderia duplicar, enfim, facilitar a reprodução da raça ariana, que era o ideal que o nazismo pregava. Mas não só o Mengele, né? O Mengele é o mais conhecido deles, né, na notoriedade, porque foi caçado, enfim. Mas eu tem um capítulo de nazistas no Brasil, e aí eu citei alguns que são menos conhecidos, mas também estiveram no Brasil, fugiram, alguns permaneceram no Brasil durante algum tempo. Por exemplo, o Franz Stangl, ele era comandante de Sobibor e Treblinka, né, no campos de extermínios. O Gustav Wagner, que era assessor dele, né, subcomandante do campo em Sobibor, né, era conhecido como a besta de Sobibor, pelas atrocidades que ele cometia com os prisioneiros, né, enforcava, degolava, enfim, a gente conta no livro isso, todas essas atrocidades. E o outro que é menos conhecido também é o Herbert Kukurs, que é um letão que ele, quando a Alemanha começa a invasão do leste europeu, né, ele adere, né, aos comandos nazistas e começa a assassinar judeus em massa, né, principalmente em Riga, né, ele vai ser conhecido como o açougueiro de Riga, e ele consegue fugir depois da guerra, atravessa a Europa toda, consegue fugir para a América do Sul, e chega ao Brasil em 46 e vai viver tranquilamente até 65, quando o Mossad, né, que é o serviço secreto israelense, captura ele, leva ele para o Uruguai, né, faz uma armadilha para ele, ele vai para o Uruguai e lá ele é assassinado, e ele por exemplo, os pedalinhos na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, são obra dele, né, desse cara que viveu no Brasil aí, que tem todas essas atrocidades, enfim, ele destruiu sinagogas, incendiou pessoas dentro de sinagogas, enfim, tem uma série de barbaridades que ele fez, e ele passa a viver tranquilamente no Brasil, inclusive com o nome dele e tudo, enfim, abertamente, né, o Mengele era fugitivo, ninguém sabia onde estava, até ele se afogar em Bertioga, em São Paulo, né, mas o Cuco estava no Rio e São Paulo, abertamente, usando o nome dele, era um empresário, enfim, todo mundo conhecia, e a comunidade judaica várias vezes alertou, né, as autoridades brasileiras sobre isso, e nunca se deu atenção a esse fato, dele ter cometido essas atrocidades na Europa, né, nos campos de concentração, e depois quando o Mossad finalmente consegue raptar ele, né, raptar não, na verdade ele faz uma armadilha, ele vai para o Uruguai, achando que é um negócio entre empresas, e lá ele é assassinado. Então esse foi um capítulo do Brasil, né, claro que o Mengele é o mais conhecido, a gente fala do Mengele, enfim, a trajetória dele na questão de como ele se formou médico, enfim, a família dele na Alemanha financiou a fuga dele, né, junto com a Igreja Católica, que inclusive financiou os outros fugitivos também, né, através do bispo Rudal, financiou ele na Argentina, financiou ele aqui no Brasil, o filho dele do Mengele, né, esteve no Brasil, visitando o pai, voltou, enfim, tudo financiado pela família, e a gente conta isso no livro.
Dos casos dos campos de concentração, a gente tem um capítulo especial também, nos nomes do Holocausto, em que a gente conta desde lá do Rosenberg, né? Óbvio que o Hitler, a gente já fala isso no capítulo do Hitler, mas aí a gente fala do Rosenberg, que foi o cara que escreveu sobre, né? Publicou livros sobre o antissemitismo, enfim. E depois o Schaub também, que era o cara que divulgava nos jornais alemães, né? Principalmente o Der Stürmer, que era um semanário antissemita. E aí vão aparecer aqueles que são mais conhecidos, né? O Himmler, enfim, o Rudolf Höss, que era o comandante de Auschwitz. Alguém que é bem mais conhecido também, Marcelo, que eu acho que é até interessante comentar, é o Reinhard Heydrich, que na verdade, ele, e não o Eichmann, como as pessoas falam, porque o Eichmann teve notoriedade porque ele foi preso por Israel, né, julgado e enforcado. Mas o Heydrich, ele que pensou o Holocausto como máquina de matar, ele que pensou os campos, pensou o que seria feito, como juntariam os judeus, como eles seriam presos e levados para os campos, a distribuição, aonde seriam os campos, tudo isso foi o Heydrich, que era o que estava abaixo do Himmler, né, e ele era, na época da guerra, um dos caras mais importantes, mais poderosos do Terceiro Reich, abaixo do Himmler. Só que ele foi morto pelos tchecos, né, pela resistência tcheca, em 42. Então ele não foi a julgamento. Isso proporcionou que ele não fosse tão conhecido como os outros, né? Porque ele não participou dos julgamentos de Nuremberg, enfim. Então, no Brasil, poucas pessoas conhecem esse cara, mas ele foi fundamental para que a máquina de guerra, infelizmente, fizesse o que a máquina de guerra nazista, né? Fizesse o que fez, que é os campos de extermínio, enfim, esses milhões de mortos nos campos de concentração. E, Rodrigo, por que tanto tempo depois é importante a gente estar falando sobre esses personagens? Porque você falou, são todos temas muito delicados. A gente está falando de uma época sombria, né? Como eu falei aqui na apresentação, não só da Alemanha, mas do mundo. Por que é importante um livro como o seu nesse momento? Eu acho que é importante porque eu penso, né, que é pelo esclarecimento que a gente traz para as pessoas. Acho que hoje em dia a gente vive muita época de fake news, né, de informações que não são. E o meu trabalho é todo ele pautado em documentação original, né, entrevistas, relatos de pessoas que viveram a época, também com historiadores que já escreveram sobre o tema, biografias tão sérias. Então, a gente tem é um assunto importante e tratado de forma como deve ser tratado esses assuntos, né? E eu acho que a importância de conhecer essas biografias, porque, é que nem eu falei, o livro está dividido em capítulos, né? Um dos capítulos, por exemplo, trata de pessoas que não eram nazistas e que serviram ao nazismo. Então, a gente pode, por exemplo, ver como é perigoso servir, né? Por mais que a gente... eu não sou nazista. Por exemplo, o Werner von Braun, ele mandou o homem para a Lua. Tá? Ele construiu o projeto Apollo dele, ele foi diretor da NASA, depois da guerra. Só que durante a guerra, ele construiu as bombas V2 que destruíram, a Hitler tinha a ideia de destruir, né, os aliados com as bombas que ele produziu. Generais como o Guderian, por exemplo, o próprio Rommel, que é mais conhecido no Brasil, eles não tinham vinculação partidária com o nazismo, né, embora admirassem no primeiro momento Hitler. E mesmo assim prestaram serviço ao monstro. Então, acho que é importante conhecer que as pessoas também, não existe assim, alguém que as pessoas têm aquela ideia de que em caixinhas, né? Não é assim. A história do ser humano, a história da humanidade e as pessoas, as biografias, elas são assim, são pessoas complexas. Então é importante conhecer esses processos, como mesmo pessoas que tinham muito para dar para a humanidade, lado positivo, deram de forma negativa, né? Contribuíram com o regime que assassinou milhões de pessoas, e conhecer e prestar atenção em pessoas também que têm, no caso do capítulo do Hitler, por exemplo, a gente só lida, o pessoal todo que lidou com ele, que orquestrou isso tudo, era visto que isso ia desembocar no que desembocou, né, porque eram biografias, eram personalidades que já tinham problemas e já pregavam essas coisas muito antes da guerra, muito antes do Holocausto. A gente está falando de quase 20 anos antes, as pessoas já pregavam, já demonstraram, o próprio Hitler escreveu isso em Mein Kampf, né, já tinha anunciado o que viria, né? Então, assim, é importante conhecer a história, é importante conhecer os processos, como se dão, e livros assim, que nem que eu
nós estamos lançando agora, eles têm a ideia de alcançar um público que às vezes não tem acesso a informações acadêmicas, ou então conhece o tema, assim, en passant, né, por cima. Então, é importante as pessoas, no momento, assim, que a gente vive polarizações extremos, né, para ambos os lados, é importante conhecer a história desses regimes, o envolvimento do Brasil com essas coisas, né, a participação. Eu acho que é muito salutar isso e eu fico muito contente quando a gente consegue expor isso e as pessoas retornam para a gente, não conhecia esse lado e tu traz isso, é interessante para reflexão, porque acho que a ideia do livro, do conhecimento, a construção do conhecimento é isso, né? É tu ter fontes para construir aquele teu conhecimento sobre o assunto. Eu sempre digo, como professor, que a gente não pode ler um livro sobre o assunto, né? Ler um livro do Rodrigo, ler um livro do outro, para formar uma opinião. E quanto mais a gente puder ler, mais a gente puder conhecer sobre assuntos tão importantes como o caso do nazismo, né, a gente vai impedir que isso aconteça de novo, né? Impedir que o Holocausto possa acontecer, ou algo parecido, impedir que a gente divulgue ideias antissemitas, que a gente pregue a intolerância, enfim, tudo isso é baseado em pessoas, em livros como o meu, que podem esclarecer assuntos tão importantes assim. Muito legal. Olha, eu queria agradecer demais a entrevista do historiador, professor Rodrigo Trespac. O nome do livro, Personagens do Terceiro Reich, a história dos principais nomes do nazismo e da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. É um livro com 240 páginas, da editora 106, está no selo 106 Biografias. E, Rodrigo, é sempre um prazer enorme conversar com você, aprender com você, e já ficamos aguardando o próximo livro, né? O bom do Rodrigo, eu sei que logo, logo eu vou voltar a conversar com ele. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado, Marcelo. Obrigado ao teu público aí. Parabéns pelo programa mais uma vez. E a gente vai ter novidades em breve, sim. Pode esperar. Tá vendo? E já que estamos aqui falando de história, nós vamos chamar agora o professor Vardy Marx.